O governo federal enfrenta uma crise política persistente, alimentada por denúncias, escândalos e processos judiciais. A recessão se arrasta e já computa 13 milhões e meio de desempregados no Brasil, a despeito de o governo enxergar indícios de recuperação econômica. Como essa conjuntura influi no cenário institucional do país? Nosso convidado de hoje é o professor, filósofo e cientista político Emir Sader. Emir, que é um reconhecido crítico do governo Temer. Bem-vindo, Emir. Obrigado. Emir, passado quase um ano, né, do início do processo de impeachment, como é que você vê esse momento e a situação das instituições do país? Eu diria que os que levaram a cabo o golpe conseguiram realizar o sonho que vinha desde 2002, tirar o PT do governo. Não conseguiram em processos eleitorais, conseguiram por esse processo de impeachment, na realidade é um golpe. Então isso é uma conquista, isso fechou um período histórico no Brasil. Agora, depois disso tem muitas dificuldades. O que eles avançaram? Avançaram a aprovação de muitas leis de retrocessos sociais, de desmonte da Petrobras. Então, desse ponto de vista, estão avançando. Agora, nenhuma capacidade de recuperação econômica. O Meirelles não tem outro programa que não seja o ajuste só aumenta a recessão e o desemprego. O governo tem cada vez menos popularidade, que tinha uma ideia de que ia se recuperar um pouco, mas nenhum, até porque não tem o que apresentar. Então é uma situação de esgotamento do ponto de vista político e econômico, mais do ponto de vista do projeto de desmonte do Estado, de diminuição dos direitos, programas sociais e dos direitos dos trabalhadores, eles estão avançando. Então estão prestando um serviço aos setores que estavam postergados nos governos do PT. Né? Agora, nesse cenário, né, que o governo tem uma situação bastante delicada, tem um índice de aprovação muito baixo, né? O Ibope acaba de soltar números aí que apontam só 10% de aprovação do governo Temer. Tem reformas impopulares para serem aprovadas no Congresso. Tem uma situação delicadíssima com a Lava Jato. As principais figuras do governo estão implicadas, citadas nos processos, estão citados nos inquéritos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o Congresso Nacional o governo Temer tem uma base coesa, uma base que tem dado demonstrações até agora, né, de que Temer é forte lá dentro. Mas a cena aí, talvez com alguma dificuldade com a reforma da Previdência. Não tem aí uma contradição? E o que explicaria essa contradição? É só levar em conta o seguinte, quer dizer, para quem governam quando se implementa esse modelo neoliberal? Para os bancos, para o capital financeiro, o capital especulativo. Quem está ganhando no Brasil? Só esse setor, que vive do endividamento. Não são mais os bancos que financiam a produção, nem o consumo, nem a pesquisa. São aqueles que vivem do endividamento de governos, de empresas ou de famílias. E com o endividamento aumenta, eles se enriquecem. Né? E esse setor é minoritário em termos de população. Mesmo o setor industrial não está contemplado aí. O ministro da Indústria e Comércio não foi nem indicado pela Fiesp. Quer dizer, então não há nenhuma aliança com o setor produtivo. É um setor especulativo que é minoritário na população. Né? Eu não acho que tenha sido instalado o golpe para salvar as pessoas do Lava Jato. Eu acho que foi para instalar um modelo neoliberal. O fato de que seja com uma equipe envolvida no Lava Jato é um problema. Tem dificultado o andamento das coisas, tem criado incerteza e tudo mais. Mas eu acho que o modelo era esse mesmo. Eles estão aplicando um ajuste fiscal dos anos 80, não estão nem contemplando certos temperos com políticas sociais. Então é uma crença muito antiga de que o problema são os gastos do Estado, que o ajuste em algum momento leva à recuperação da economia, que em nenhum lugar que se aplicou ajuste a economia se recuperou, em nenhum lugar, nem no Brasil, as condições de Fernando Henrique politicamente eram muito melhores. E ao contrário, ele levou a economia a uma crise recessiva prolongada e profunda. Né? Então é um modelo que teoricamente está esgotado pelo mundo afora. Quer dizer, a crise europeia começou em 2008,
do centro do capitalismo, basicamente da Europa, 2008 não tem prazo para terminar. Nenhuma economia europeia se recuperou desde então, né? É uma situação... Então... Agora, é curioso, assim, que a essa altura do campeonato, a elite queira, então, resgatar um modelo, como você disse, que é um modelo dos anos 80. Por que a elite brasileira insistiria no modelo que teve tantos insucessos? O que explica isso? É porque eles não têm outro. Você olha para qualquer lugar do mundo em que são as elites tradicionais, eles estão implementando esse modelo. A Europa é um suicídio, estão desmontando o estado de bem-estar social, o modelo mais generoso em termos sociais que houve no mundo. E estão desmontando, e não há recuperação econômica nenhuma. O que aconteceu com o Trump e com o Brexit tem a ver com isso. Mal-estar gerado por esse modelo e ele não encontra alternativa. Então, qual foi a alternativa do Trump? Protecionismo, uma alternativa bem antiga, mas que é sempre a oscilação alternativa ao livre comércio, né? Que é o que eles têm, que ainda é também um modelo antigo, né? Mas ele não apareceu uma alternativa, terceira via, nada disso, quer dizer, retomada do modelo econômico tradicional. Com o Macri é exatamente igual, né? Retoma com a mesma equipe econômica que já esteve no governo, né? Então eles não têm uma alternativa. Não é uma superação do modelo anterior, porque eles não estão avançando, eles estão retomando modelos antigos, eles não têm... Chegou uma hora de desregulação, você não volta atrás. Você acredita numa tese que, inclusive entre as esquerdas, de que o governo Temer não vai se sustentar, não vai conseguir chegar ao final? Isso independentemente do julgamento do TSE, mas que ele não conseguiria se sustentar por conta, enfim, de uma agenda, enfim, que desagradaria demais e dada a situação, as circunstâncias da Lava Jato e tal, ficaria insustentável. O problema é comparado com o quê? Eles conseguiram uma maioria muito grande porque era contra o PT. Agora eles se dividiriam internamente se buscasse uma alternativa no campo daqueles que estiveram a favor do golpe. Quer dizer, não conseguiriam convencer todo o PMDB, ou os que estão no governo, de que valeria a pena trocar. Porque, na verdade, eles estão abrigados lá, tem foro privilegiado porque estão no governo, qualquer mudança os levaria a estar no sereno, né? E não tem nenhuma outra força. O PSDB, que poderia aparecer como uma alternativa dentro da direita, se somou totalmente ao governo, absolutamente, não está acenando com alternativas, tanto assim que o candidato deles, que até há pouco tempo era o Alckmin, tenta alguma distância porque vê que o partido todo está embarcado lá e eles estão marcados pela associação ao governo Temer. Então, o problema é que não gostam, mas comparado com que alternativa que poderia congregar, que você lembra que para fazer isso eles vão ter que ter uma maioria substancial, né? Uma unidade interna muito... Não se vê esboçar isso. Se especula com Gilmar, né? Não sei se tem apoio político e também não sei se não se geraria o pânico em setores que estão desprotegidos, né? Ele tem acenado com a ideia de anistia, coisas assim, parece que é uma maneira de tentar neutralizar esses setores, mas não sei se para eles apoiarem o Temer ou se eventualmente uma alternativa. Você acredita que iria adiante essa questão da anistia? Não, poderia ser num esquema de recomposição. Se escapar do controle e o Temer for derrubado, aí eles vão ter que curar as feridas de alguma maneira para seguir adiante, né? Não pode deixar tudo sangrando, que não pode cair o Temer e cair todo mundo que está com ele, né? Por exemplo, né? Porque aí geraria pânico também na bancada parlamentar, não sei que apoio parlamentar teria um governo que deixasse cair o Temer e todos os ministros que estão com ele, por exemplo, ficassem desprotegidos, né? Por isso é que eu digo, eles, bem ou mal, há um equilíbrio relativo com o Temer, que é precaríssimo, desgaste enorme e tudo mais. Mas, como você falou, ele conta com o quê? Com os meios de comunicação, com o judiciário e com a maioria no parlamento. E com isso que ele está tocando as coisas. Ele faz como se esse parlamento fosse legítimo. Mas numa situação limite, você acredita que haveria um acordão, né, que envolveria os poderes para garantir enfim, um mínimo de estabilidade para o país? Que sempre esse o discurso. Não. Que envolvesse, inclusive, esse acordão, envolvesse, inclusive, o PT. Não, se houver uma situação de descontrole do Temer e não estiver amadurecido uma alternativa,
pode ser que setores mais conservadores, não há muita gente fora da fogueira. O Fernando Henrique também está plenamente chamuscado, porque está comprometido com a alternativa do PSDB. Quem apareceu foi o Jobim, um pouco de fora, mas é uma voz só, né? O próprio Fernando Henrique e a Folha de São Paulo se pronunciam por eleições diretas, por exemplo, né? Mas não sei se isso teria consenso em outros setores. Mas se tiver uma situação em que sacrifique o Temer e não consigam mantê-lo com outras alternativas, reeleito ou coisa assim, pode ser que nessa hora esses poderes sentem pelo pânico de ver tudo desmoronar. E o julgamento no TSE, qual é seu palpite? Tem agora uma discussão sobre pedido de vista, porque vai começar esse julgamento. Né? Das poucas coisas racionais do lado de quem esteve a favor do golpe, é a ação do Gilmar. Ele atua em todos os setores, né? No governo, no Supremo, no TSE. Então, eu vejo difícil que escape do controle absolutamente. É mais provável eles E Gilmar Mendes, só para quem não sabe, ele é o presidente hoje do Tribunal Superior Eleitoral, onde vai ocorrer o julgamento. Além de ser importante no próprio Supremo, sim, né? Então, influente. E ele tem se reunido no próprio Palácio do Planalto, com a presidente da República, etc. Acho que ele virou um conselheiro. Se reúne com os dirigentes tucanos abertamente. Então, é o grande articulador que, pelo menos no campo da direita, poderia tentar recompor com alguma coisa. Não sei o que correria por ele, na cabeça dele. Mas eu acho que eles vão tentar ao máximo salvar o Temer. Porque ruim com ele, pior sem ele, porque não tem amadurecido uma alternativa. Mas pensando na questão do desgaste do governo Temer e de enfim, elementos que têm surgido, um personagem que a gente lembra é do Renan Calheiros, que tem feito declarações bastante contundentes contra as reformas e projetos que o governo tem no Congresso e que são considerados prioritários, como terceirização, previdência, reforma do trabalho e tal. E ele tem sido um crítico bastante contundente e ele é o líder do PMDB e ele tem lá os seus liderados, fizeram um manifesto e tal. Como é que se enxerga o que está acontecendo? Isso pode ser realmente um problema para o governo ou isso é uma disputa interna? Qual é o seu palpite? Eu acho que tem dois condicionantes no comportamento do Renan. Ele é um cara vivo politicamente, tem sensibilidade política, né? Então ele está percebendo que ele está desgastado, ele também eleitoralmente no seu próprio estado, está em terceiro lugar nas pesquisas, queimado por ser um protagonista muito próximo do Temer, né? Em segundo lugar, ele é um cara muito frágil, que tem muitos processos no Supremo, né? Então, cada vez que ele levanta um pouquinho demais a cabeça, eles ameaçam acelerar algum processo contra ele. Então, ele tem um voo relativamente curto. Agora, no marco dos políticos que estão em torno do Temer, ele é um que está menos comprometido porque não tem cargo no governo. Então, ele pode se permitir essas distâncias relativas que podem dar algum alento para ele. Se diz até aproximação com Lula, coisas assim, né? Então ele acha que é um cara vivo e que não está assediado por processos, mas por outro lado, principalmente está com risco político se não se distanciar do governo. E ele é dos poucos de importância que pode se distanciar ainda porque não está diretamente no governo. Agora tem esse tema do STF que é sério, né? E ele já foi cassado uma vez, ele sabe o que significa. Verdade. A aprovação da terceirização, a aprovação um pouco apertada dentro das expectativas do governo e do que se diz do controle que o governo tem sobre a base dele, o projeto da terceirização passou com uma certa dificuldade nesse sentido, né? Tem alguma importância isso ou não? Isso pensando naturalmente na pauta que tem lá no Congresso, que é de suma importância para o governo. Pensando qual era a situação, que era iminência de votação da reforma da Previdência com riscos graves de rejeição em bloco. Então, o governo abriu outra gaveta, botou terceirização, aprovou por pouco, mas foi uma vitória do governo. E como atentado contra os direitos dos trabalhadores é muito pior do que a reforma trabalhista que se quer levar a cabo, quer dizer, é a chamada precarização total e absoluta, né? Que é um sonho, já vinha de longe. Há poucos anos atrás, eles aprovaram na Câmara. Depois se fez uma campanha para as pessoas perceberem como causa danos para elas, e não conseguiram aprovar no Senado. Ficou parada essa que está lá, né? Então retomaram uma da época dos anos do Fernando Henrique, né?
Mas eu acho que os danos são gravíssimos em termos de direitos dos trabalhadores, né? E agora também é um impasse para sancionar, né? O governo Temer já Não, fala em soltar uma medida provisória que amenize, que crie salvaguardas para contemporizar a gravidade. Aqueles argumentos de que vai criar emprego são mentira. Em nenhum lugar a terceirização criou emprego. E torna mais barata a contratação, menos oneroso despedir. Né? Então, todas as vantagens do lado do empresário, nenhuma vantagem do lado dos trabalhadores. E afetaria profundamente os sindicatos. Inclusive, as greves teriam uma ameaça imediata em qualquer greve, que é mandar embora e contratar terceirizado. Agora, na sua percepção, a ameaça aí que paira no ar, que é a questão da reforma da Previdência, que chama a atenção de mais gente, né? Sobretudo a reforma, está mobilizando movimentos sociais, movimentos populares, sindicatos? Acho que é por isso que o governo teve um crescimento dessa mobilização que parecia muito tímida, fragilizada? Tem um timing para as pessoas perceberem os efeitos. Então, o da Previdência deu, o da terceirização não deu tempo, então passaram assim quase que na calada da noite. Mas eu acho que exatamente, brecou, o governo começou a tirar uma categoria, tirar outra, agora tirou os trabalhadores rurais, etc. Tal, porque ele percebeu que não ia passar. E os parlamentares estão pensando na sua reeleição ano que vem. Está cada vez mais próximo. Então, eu acho que a pressão sobre as bases deles levou os parlamentares a colocar. O PSDB, teoricamente, está contra. Cada um levanta objeções diferentes, mas na soma impediria o governo de aprovar globalmente. Então, eu acho que aí houve tempo para ter uma consciência política e pressão popular. As manifestações na terceirização não houve, porque era uma hora, a ideia seria posterior à votação. Eles botaram aí, as pessoas não houve mobilizações sobre a terceirização. Agora estão acopladas à Previdência, mas já foi uma aprovação, ao contrário da Previdência, que se alargou no tempo e deu tempo das reações. Terceirização não deram tempo, aprovaram uma coisa tão grave quanto essa, né? Aprovaram do dia para a noite, né? Emílio, 2018, vai ter 2018? Vai ter. O que vai ter em 2018 já é mais difícil. A pergunta, na verdade, Eu acho que cronologicamente não há nenhuma ameaça de hecatombe universal que impeça que exista aquele ano. Agora, tem muito tempo até lá. Eu acho que eles não vão conseguir impedir o Lula de ser candidato. O apoio político que o Lula está tendo cada vez maior é um obstáculo a isso. Quer dizer, a ideia de... Havia duas jamantas caminhando em direções opostas, né? O Moro e Lula, para simplificar. E quem está piscando mais é o lado do Moro, né? Cometeu erros graves, perdeu apoios, foi condenado quase que unanimemente com o que ele fez com o Eduardo Guimarães, e outras coisas também, declarações, inclusive declarações jactando do apoio popular, e as manifestações em relação a ele foram muito fracas, né? E a do Lula crescendo cada vez mais. Então, ele acha que vai fazer aquela condenação como se estivéssemos há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Vamos ver se ele vai conseguir fazer, se as condições políticas vão permitir que ele faça isso, né? Eu acho que não é só por gostar ou não do modelo do governo Lula, mas é o único governante que pode ter um governo de reconstrução nacional, recuperação da legitimidade política. É o único nome que você vê, as esquerdas? Entre as esquerdas? Não, obviamente, porque ele não é um... Ciro Gomes não? Nem nada, absolutamente não. Quer dizer, o Lula não é ele, é só um projeto que já fez. Então ele tá não só está na memória das coisas. Eu estive lá em Monteiro, quer dizer, agora ele está no futuro da vida das pessoas, com os rios que chegam. Não, o Ciro é para bater em todo mundo, ter 5% e ser derrotado. Você lembra que na eleição de 2002 ele estava na frente. Teve um episódio do qual ele é protagonista, muitos, de destratar uma professora, que o Serra filmou aquilo, colocou nos horários eleitorais, desmontou a candidatura do Ciro. Hoje mesmo eu vi uma entrevista que ele deu à TV Brasil, incrível, como ele xinga o Lula. Ele fala que o Lula misturou política com dinheiro, olha o dinheiro todo que ele tem na conta dele, umas coisas assim em relação ao Lula. E outras declarações que ele faça assim, ele se esborrar. Ele não tem uma trajetória que explicasse, que projetasse ele nacionalmente, né? Então ele já disse que não será se o Lula for, né? Mas mesmo para ser no lugar do Lula, eu acho que se não for o Lula, vai indicar um candidato do PT que herde esse caudal de apoio no Nordeste, em particular, né? Então também não acho que seja o Ciro, não. Mas você acredita que as esquerdas
vão ter no Lula uma candidatura realmente competitiva? Isso levando em conta o que a gente consegue enxergar. Hoje existe uma movimentação dentro do próprio, enfim, o maior adversário do PT dessa esquerda que gravita em torno do Lula, que são os caciques do PSDB. O PSDB tem lá uma divisão interna e desponta agora a figura do Dória, que é o prefeito de São Paulo, que é digamos, um personagem político que tem, que foi ao encontro de um sentimento nessas eleições de 2016. Você acredita na possibilidade dele alçar voo e se tornar, sempre se faz essa comparação, né, aquela figura outsider, como foi Collor de Mello em 89? O Collor foi o anti-Lula e o anti-Brizola. O Dória se elegeu como o anti-Haddad, o anti-PT. Agora é a busca desesperada do anti-Lula. Quem que vai ter? Muitos candidatos podem aparecer como alternativas, né? O Dória estava lá embaixo. Ele teve a transferência de voto quando o outro candidato, se o nome agora, jornalista lá, televisão, estava reiteradamente em primeiro lugar, tinha estado em primeiro lugar na eleição anterior, depois ele despencou, e aí... O Russomano, quer dizer, ele herdou votos que não eram dele, quer dizer, se vê que não eram votos, que nem sabia bem o que ele ia fazer, não é aquele cara que se projetou assim, ele estava em terceiro lugar, por ali, segundo, terceiro lugar, e quando o Russomano caiu, ele herdou aquele caudal de votos que era o Russomano, que é um caudal de votos anti-PT. Não tinha nenhuma consistência própria, não sabia nem... Ele se coloca nesse lugar, né? Talvez seja até mais fácil inventarem algum outro, porque ele vai ter um desgaste até lá, né? Já está de alguma maneira tendo. Enquanto que vão ter que pegar alguém de fora, dos meios de comunicação, alguma coisa assim, mas é a busca porque eles têm o quê? O Lula tem 35, 38, eles estão jogando com o fato que o Lula tem mais de 50% de rejeição ainda, que está caindo. Caiu 7 pontos e vai continuar a cair quanto mais o Lula fale. Mas eles ficam acumulando suspeitas que não são suficientes para culpabilizar, mas acumula uma ideia de rejeição. A pesquisa do Lula no Nordeste é arrasadora, em São Paulo uma rejeição alta. Então eles estão jogando com isso, que tem margem para um candidato que seja o anti-Lula subindo, cavalgando na rejeição. Agora, Emir, em todo esse contexto que nós conversamos aqui e levando em conta um avanço do conservadorismo no mundo, na Europa, no próprio Estados Unidos, enfim, especialmente, em particular, na América Latina, como é que você enxerga a democracia no Brasil, a nossa democracia? No mundo está em crise a democracia, né? Chegou aos Estados Unidos, não só porque foi um candidato que ganhou, contra o Partido Democrata, contra o seu próprio partido, contra os formadores de meios de comunicação, e tendo menos votos, 1.800.000 votos a menos, né? O Brexit significou, e nos Estados Unidos, os decisivos foi o voto de trabalhadores que votavam no Partido Democrata, que votaram no Sanders no primeiro turno, como ele defendeu o Trump, o emprego, votaram nele. No Brexit, trabalhadores que votavam no Partido Trabalhista acabaram votando na saída, porque é mal-estar, defesa do emprego e tudo mais. No Brasil, a democracia está absoluta, não só a democracia, a república, né? Porque o Congresso se reivindicou direitos que não tinha para depor uma presidenta sem acusações suficientes, que tinha acabado de ser reeleita. O Judiciário olhou para o outro lado. O mais grave não é nem que o Judiciário estivesse de acordo com a Câmara, é que o Judiciário não se pronunciou. O papel dele é pegar a Constituição e saber se essa decisão corresponde ou não à Constituição. Não fez isso. Deixou passar batido a decisão mais grave que se realizou com o Congresso brasileiro. Então, a separação dos poderes está totalmente questionada, né? Um executivo ilegítimo, um legislativo que fez o que não tinha direito para fazer e um judiciário que deixou passar batido. Então é mais até do que a crise da democracia, a crise da institucionalidade, da república brasileira, né? Um governo vai ter que reconstituir, democratizar o judiciário. Não é possível que o judiciário judicialize tudo. Como estão fazendo. Governo eleito. Só um governo eleito pode fazer isso. Emir Sader, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu conversei com um cientista político e filósofo, Emir Sader. Nós falamos aqui, ele fez uma leitura desse momento, em que nós temos um contexto bastante conturbado de crise econômica, de crise política, o governo bastante, enfim,
atingido, acossado por uma série de denúncias, de escândalos, de processos judiciais, e dentro desse contexto, como é que fica a relação com o Congresso, como é que é o Congresso com o Judiciário, como é que o país está se conduzindo e as instituições brasileiras. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.